Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda à classe de professores online. Dicas, subsídios para a sua lição de escola sabatina. É um prazer estar com você, falando nesse espaço, especialmente tratando da lição desse trimestre, Cristo e a sua lei. Sem dúvida, um tema formidável, um tema importante, um tema discutível em nossos dias, especialmente entre nós cristãos. O mundo tem centenas, talvez milhares de denominações religiosas cristãs e muitas ideias diferentes, algumas ideias, eu diria, até conflitantes sobre a questão da lei de Deus, da graça de Deus, da relação entre a lei e a graça. O sábado, por exemplo, e outros assuntos têm despertado a atenção das pessoas e, ao mesmo tempo, criado uma certa polêmica. Nesse trimestre, nós vamos estudar uma lição que trata exatamente desses assuntos, Cristo e sua lei. Qual é a relação de Jesus Cristo com a lei de Deus, com os 10 mandamentos e com os diversos tipos de lei que nós temos na Bíblia? Pois, nesta semana, o título da lição é Leis no Tempo de Cristo. Como é que a gente podia fazer um resumo dessa lição? Como é que a gente podia, na nossa unidade, nós como professores, já que aqui é classe de professores online, a gente poderia expor essa lição, a gente poderia falar com o nosso aluno de tal forma que ele consiga entender esse assunto? Bom, para início de conversa, a lição número 1 é uma espécie de introdução geral ao assunto. Então, na sua unidade, na sua classe, você poderia trabalhar com dois grandes blocos. Duas grandes partes. A primeira seria uma exposição do assunto da semana, em minutos, talvez 10 minutos, 8, 10 minutos, você vai expor o pensamento da lição. E na segunda parte, que é a mais atrativa para o aluno, justamente você vai usar aquilo que você expôs agora para uma discussão. Então, seria entendendo o assunto e discutindo o assunto. São duas partes bem simples e bem práticas. Então, vamos lá. O assunto da lição desta semana é um estudo das várias leis que estavam em operação no tempo de Cristo. E quais eram essas leis? Aí você, na lição de domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, você vai achar os textos bíblicos correspondentes a estas leis. Não é? Você tem isso lá na lição, eu não vou repetir aqui, porque aqui é classe de professores. Então, você tem, número 1, você tem uma lei chamada de lei romana, que estava em vigor naquela época. O próprio Jesus Cristo, os seus discípulos, eram regidos por esta lei. Você deve estar lembrado que quando Jesus foi para ser crucificado, ser morto, os judeus não puderam condená-lo. Ele passou nas mãos de Anás, nas mãos de Caifás, mas ele não conseguiu ser condenado por eles. Apenas quando ele passa nas mãos de Pilatos, que era o representante do Império Romano, é que Jesus, de fato, foi condenado. Não é? Então, a lei romana ela estava em vigor. Era a lei que os cidadãos judeus e de todo o Império obedeciam. Há uma segunda lei, a letra B, ou número 2, seria a lei civil do Antigo Testamento. Na época de Jesus, essa lei tinha a ver com os costumes e práticas judaicas. Por exemplo, uma certa ocasião, Jesus falou sobre o divórcio. E ele falou de como os judeus se referiam ao divórcio, como era a questão do divórcio acontecia em Israel. E isso é baseado numa lei civil do Antigo Testamento. Não é? A terceira lei que aparece na lição é a lei cerimonial. Às vezes nós confundimos, não é? Lei civil com lei cerimonial. Lei civil é uma coisa que tratava do cidadão judeu. Não é? E a lei cerimonial é a lei famosa que nós todos conhecemos, que tinha a ver com os sacrifícios. Tinha a ver com os cordeirinhos, tinha a ver com os animais que eram sacrificados no templo. Essa lei é a lei dos sacrifícios. É a chamada lei cerimonial do Antigo Testamento. E havia uma outra lei, que nós não estamos tão acostumados com ela, que ela oficialmente não é exatamente bíblica, mas ela era da época de Jesus, a chamada lei rabínica. O que é a lei rabínica? Era uma coleção de leis interpretativas, ou seja, eram interpretações dos principais rabinos e mestres judeus. Era o que pensava Hillel, era o que pensava Shammai, era o que pensava Rabino fulano de tal. Então, as pessoas iam atrás do que eles escreviam, do que eles falavam, para poder se guiar em muitos assuntos religiosos, civis e etc. e tal. Então, em resumo, nós temos 5 pontos na lição dessa semana. Primeiro, que tipos de leis estavam vigorando? Lei romana,
lei civil, lei cerimonial, lei rabínica e lei, a última lei, então a quinta lei é a conhecida nossa, que é a lei moral, que é o que nós vamos mais discutir nesse trimestre. A lei moral são os 10 mandamentos. É toda a vontade de Deus. E esta lei ela está, digamos, resumida nos 10 mandamentos. Então temos que diferenciar essas várias leis para podermos entender a lição desse trimestre e dessa semana também. E aí então eu terminaria falando com você agora no segundo bloco. O primeiro bloco é entender a lição, as várias leis que temos. Você vai à Bíblia, você vai à própria lição e lá você vai ter os textos para pedir para os seus alunos lerem, para vocês discutirem, fazerem isso em formato de perguntas. E então, o que nós podemos discutir para atrair a atenção do nosso aluno? Primeiro, nós podíamos discutir assim, qual é a relação entre a lei moral e a existência de Deus? Ou seja, se a lei existe, não é? Se você tem, por exemplo, os 10 mandamentos, por trás disso tem que haver uma inteligência maior. E essa inteligência é o próprio Deus. Então, há uma relação entre uma coisa e outra. O que a lei é, na verdade? A lei é um reflexo do caráter de Deus. O que Deus é, ele demonstra na sua lei. Então, seria interessante discutir com seus alunos um pouquinho sobre isso. Como é que o fato de existir uma lei, como os 10 mandamentos, por exemplo, essa lei indica de que há um ser superior? Sim ou não? Se sim, por que sim? É um assunto para a gente discutir com os alunos na nossa unidade. Esse é um subsídio interessante. E uma segunda pergunta, que me parece ser a chave da lição do trimestre todo, cujo título é Cristo e sua lei, é a seguinte. O problema dos judeus no tempo de Jesus estava na lei ou na interpretação desta lei? Isso é uma boa pergunta, não? E a resposta você já sabe, né? A resposta, você joga isso para os seus alunos discutirem, mas você já sabe que a resposta é muito clara. O problema não estava com Jesus nem com a lei, porque ele é o autor da lei. Ele é o legislador maior, né? Ele diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, Mateus 5,17. Mas o que tinha ali? O problema estava nas interpretações que eles davam. E isso se chocava com a interpretação de Jesus, o modo de Jesus ver a lei. Então, com isso, nós vamos colocar na classe uma discussão muito interessante. Inclusive, os visitantes vão gostar, não é? O problema estava na lei ou estava na interpretação da lei? Essa é a pergunta que fica na lição dessa semana. Leis no tempo de Cristo. Um abraço para você e a gente se encontra aqui nesse canal na próxima semana.